Pois é, pessoal, a tal trama golpista está cada vez mais difícil de ser sustentada. Literalmente, ela não se sustenta de pé. O que está acontecendo, na prática, é que o Mauro Cid, a cada vez que ele fala, a cada vez que as coisas, né, são expostas, ele desmonta um pouquinho mais da narrativa. E a gente vai falar sobre isso hoje, nesse editorial aqui. Então, hoje é dia 24, terça-feira. Esse é o nosso segundo editorial do dia, o nosso almoço com política, e vamos falar exclusivamente da resposta que a Meta, a dona do Facebook, né, do Instagram, do WhatsApp, deu para o ministro Alexandre de Moraes, que desestruturou, abalou as estruturas do ministro Alexandre de Moraes depois dessa decisão da Meta. Como pode ainda sustentar, né, se sustentar uma delação como essa? Outro ponto que a gente vai falar é o Anderson Torres apresentou uma arma secreta e vai ter, essa semana é decisiva, vai ter uma cariação do próprio Anderson Torres e a gente vai discutir um pouquinho isso aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, outro ponto que a gente vai falar. Você já ouviu aquele ditado, um dia é da caça, o outro do caçador? Pois é, você lembra do maquiador da Michelle Bolsonaro? Que o cara era amplamente infernizado pela Érica Hilton, deputada do PSOL. Pois é, pegavam no pé do cara, diziam que a Michelle pagava, né, do cartão corporativo, e ele sempre comprovou que isso era uma grande mentira e fake news da esquerda. Pois é, ele teve a chance de ouro de retrucar contra a Érica Hilton e pegou pesado. O Augustin, né, que era o maquiador da Michelle Bolsonaro. A gente vai falar dessa fofoca política aqui, mas não é só fofoca não, tá? Se o Brasil fosse um país minimamente sério, a Érica Hilton responderia por malversação do dinheiro público, afinal, pagar maquiador com verba pública, se fosse a Michelle, pois é, já tinha investigação, não tenha dúvidas disso, tá? Outro ponto também é uma matéria da Folha de São Paulo, onde fala do Bolsonaro, que tá, sabe, recebendo críticas por uma ala dos seus apoiadores. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês, é a minoria. A grande maioria está do lado do Bolsonaro. Outro ponto que a gente vai falar também é uma matéria da Gazeta do Povo, onde trata exclusivamente do caso Felipe Martins. Pois é, e o caso Felipe Martins, será que teve solução? Será que já chegou ao ponto de tirar as medidas absurdas contra o Felipe Martins depois de tantas provas? Vamos lembrar que tem um processo que corre lá nos Estados Unidos sobre o caso Felipe Martins. A gente vai falar sobre isso com vocês. E também, ainda falando sobre o Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Pois é, o Bolsonaro cravou uma resposta final sobre candidatura de Eduardo Bolsonaro. Será o próximo presidente? Será o próximo senador? Será o próximo deputado federal? Afinal, o que vai, né, ser o destino, qual será o destino do Eduardo Bolsonaro? Não sabemos ainda, mas uma coisa é certa, o Bolsonaro já deu alguns posicionamentos sobre isso, tá bom? E é isso, pessoal, nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse editorial, então não esquece, inscreva-se no canal, curta, compartilha, nosso canal faz de tudo para trazer o conteúdo mais sério possível para vocês, com maior qualidade, a gente está sempre se atualizando para trazer conteúdo com maior relevância para vocês. Então, se você acha relevante o nosso conteúdo e cogita se inscrever, inscreva-se, bora bater a nossa meta, 2 milhões de seguidores, eu sei que a gente chega lá, tá bom? E se você cogita, tem um plano B, se você acha que o Brasil, cara, isso aqui tá perdido, né? O Uruguai é uma ótima oportunidade para você, então entre em contato aqui, agenda a sua consulta para você saber sobre os benefícios do Uruguai, né? O que você pode ter de benefício em adquirir sua residência Uruguai, tá? É só você agendar a consulta, tem um custo de R$100 a consulta, você vai participar da consulta aí, combinado? Agora, bora para cima. É o seguinte, pessoal, essa delação do Mauro Cid, não tem como isso se sustentar, não tem como isso parar de pé. Para você ter noção o quanto está difícil para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, manter sua narrativa, assim como os demais ministros, olha só, até o Terra publicou essa matéria aqui.
condenar Bolsonaro é o passo mais fácil. O desafio será convencer a população, diz Fabiano Lana. Jornalista lança nesta terça-feira o livro Brasil Acima da Lucidez, uma tentativa de explicar o país nos dias atuais. Ora bolas, convencer tá fácil demais. É só fazer o devido processo legal. Coisa que todo mundo que está acompanhando, inclusive juristas e advogados, percebem que não existe. Nesse caso aqui, o Mauro Cid trocou mensagens com um dos advogados, você lembra? Com o Kuntz. Beleza. O ministro Alexandre de Moraes mandou uma notificação para a Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, para que eles confirmassem. Era mesmo o Mauro Cid que estava utilizando? Quem era o responsável pelo perfil do Instagram que conversou com o advogado? E aí, a gente já sabia a verdade, teve até selfiezinha do Mauro Cid, mas a Meta só confirma aquilo que todo mundo sabe. A Meta diz ao STF que e-mail de Cid foi vinculado ao Instagram da mulher. Pois é, era o e-mail do Mauro Cid que estava sendo utilizado para discutir com o advogado. Olha só isso aqui. Em resposta a um questionamento do Supremo Tribunal Federal, a Meta Platform, empresa proprietária do Instagram, WhatsApp e Facebook, afirmou que o e-mail do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, foi vinculado em 19 de janeiro deste ano à conta da esposa, que é o perfil Gabriela R702, no Instagram. Foi por meio desse perfil que o tenente-coronel Mauro Cid conversou com o advogado Luiz Eduardo Almeida Santos Kuntz, conforme o próprio defensor informou à corte. Ele falou que era com o Mauro Cid que ele estava conversando, ele falou que tinha áudio, ele falou que tinha fotinha de confirmação, ou seja, a Meta só confirmou, né, aquilo que o advogado já dizia, era o Mauro Cid. Só que a Meta agora deu uma confirmação oficial. Foi o e-mail do Mauro Cid, era o Mauro Cid que estava utilizando ali, e foi o Mauro Cid que nas conversas disse que estava sendo coagido pelo ministro Alexandre de Moraes. Era o Mauro Cid que dizia que, literalmente, né, ele não tinha como dar outro texto, outra narrativa, ele não falou em golpe, ou seja, desmontou, jogou por terra por completo a delação do Mauro Cid. O Jeffrey Chikini, advogado, ele fez um vídeo que foi republicado pelo Centro do Poder falando sobre isso e a gente vai analisar isso no próximo bloco. Pois é, a delação do Mauro Cid tá difícil de ser convencida, tá? De ganhar. A narrativa, o público tá vendo que tem coisa esquisita nesse negócio, desse processo contra o Bolsonaro. A última, a Veja soltou mais um pouquinho de matéria. A Veja disse que o ministro Alexandre de Moraes tem raiva e ódio do Bolsonaro e que o Bolsonaro fez da vida dele um inferno. O Bolsonaro fez mesmo, vocês têm que admitir. Falou um monte de verdade pro povo que passou a observar o que acontecia. E aí eu acho que a turma do STF hoje não consegue nem andar nas ruas, né? É complicado isso aí, né? Mas olha só o que disse aqui o Jeffrey Chikini. Alexandre de Moraes disse que Bolsonaro acabou com a sua vida. Diz a notícia. Moraes acha que Bolsonaro acabou com a vida dele, diz Cid em mensagens. O que é importante a se analisar aqui, além da validade da delação do Mauro Cid, que já discutimos aqui várias vezes, é a imparcialidade, ou melhor, a parcialidade do relator. Porque agora, segundo essas mensagens, ele, relator, se declara inimigo capital de um réu. E segundo o Código de Processo Penal, o juiz é parcial, é suspeito, não pode ser o juiz da causa quando se declarar inimigo capital do réu. Artigo 254 do Código de Processo Penal. O juiz dar-se-á por suspeito e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Segundo a matéria, o tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o ministro Alexandre de Moraes acredita que Jair Bolsonaro acabou com a vida dele e que, por isso, buscaria vingança, ou seja, inimizade, ódio capital. E a matéria segue.
A prisão do Marcelo Câmara é uma vergonha. Você sabe que a pressão é para tentar ferrar, né? Mas ele não vai soltar tão cedo. Ele tem raiva e ódio. Ele acha que o presidente Bolsonaro acabou com a vida dele. Por isso ele vai querer acabar com a vida do presidente e do entorno. Prosseguiu o delator. Vocês viram isso? Olha aqui, ó. Ele vai querer acabar com a vida do presidente e do entorno. E é exatamente isso que ele está fazendo. Cadê a imparcialidade desse julgador? Que no relatório final da Polícia Federal, na denúncia da PGR, aparece como vítima do fato. E agora, o delator, principal testemunha, principal e única prova da acusação, diz que ele, relator, tem ódio do réu e do entorno do réu, ou seja, dos outros réus. Isso aqui é motivo suficiente para anular a delação do Mauro Cid, como sabemos, e também e principalmente para que o relator saia do caso, porque está diretamente ligado à causa e tem interesse pessoal nas partes e na condenação dos acusados. Isso daqui é realmente, juridicamente falando, absurdo. Absurdo mesmo. Eu sou Jeffrey Chiquinho, eu sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pois é, pessoal. Acho assim, chega a ser chover no molhado, falar que, olha, a gente está diante de uma situação em que, literalmente, nós temos aqui agora uma fala que mostra que ele era parcial. Ele é a vítima, caramba. Você quer algo mais objetivo do que a vítima, ou suposta vítima, ser o relator e o julgador do caso? Você já viu isso em alguma democracia do mundo? Não, nunca viu. Agora, vamos lá. O próprio Bolsonaro publicou, né, um trecho de uma fala do Jeffrey Chiquini aqui. Ele publicou o seguinte: o Mauro Cid é o primeiro delator da história a apresentar mais provas contra o juiz do que contra os réus. Pois é, literalmente vai entrar para a história mesmo. Vai entrar para a história mesmo como o caso mais absurdo da história, né? O caso mais grave do judiciário brasileiro. É esse caso do Bolsonaro. Não tenha dúvidas que isso aqui ainda vai estar narrado nos livros de história não escrito pelos petistas. Mas não para por aí. Outro ponto também é a questão do Anderson Torres. Meu amigo, tá dando o que falar. Tá um bafafá só. Olha só. Defesa de Anderson Torres apresenta ao STF uma perícia sobre a minuta do GORP, né? Minuta do Google, melhor dizendo. Um exame pericial realizado a pedido da defesa de Anderson Torres aponta que a chamada minuta do GORP, colocada até em aspas, né? Minuta do GORP, né? Encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, é similar à exposta para download na internet. Olha só. Os advogados alegaram que por diversas vezes que o documento seria mais uma minuta do Google, por estar disponível a quem deseja baixar. Em análise documental, o perito atestou ainda que a minuta encontrada na casa de Anderson Torres é diferente do documento atribuído a Mauro Cid e supostamente analisado em reunião entre Jair Bolsonaro e os comandantes das forças na gestão do ex-presidente. O perito que assina os documentos é Roosevelt Alves Fernandes Liedebal Júnior. No parecer técnico, ele ressalta que observou-se compatibilidade substancial de conteúdo e estrutura entre a minuta em questão e a versão digital publicada em um site, cuja existência está formalmente registrada por ata notarial, disse ao tratar da minuta da casa de Anderson Torres, também anexada à ação penal. Ou resumindo, né, a tal minuta do golpe que foi apresentada para condenar um ex-presidente e justificá-lo, mandá-lo para a cadeia, apesar da população ter um apoio maciço, né, e todo mundo saber, ter consciência que se tiver uma eleição hoje, o Bolsonaro bateria balãozinho com o Lula fácil, né?
É uma narrativa, assim, que literalmente não convence. Vamos lá. Outro ponto que a gente vai falar é uma publicação do Deltan Dallagnol. E eu achei interessante. Eu vou colocar essa publicação aqui para vocês, né? E o Deltan Dallagnol escreveu o seguinte: a arma secreta que Anderson Torres usará no Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada nessa matéria aqui que eu achei bem interessante. O julgamento da ação do golpe ele vai ter um dia decisivo nessa semana, com a acareação marcada entre os réus e as testemunhas. E o Anderson Torres ele tem uma arma secreta que ele vai usar sem pena e sem dó. Eu vou mostrar para você agora duas coisas. Primeiro, por que essa terça-feira é um dia extremamente decisivo no julgamento da ação do golpe no Supremo? E segundo, qual é essa arma secreta que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, tem nas suas mãos e vai usar para provar sua inocência? Bora lá então para o primeiro ponto. Nessa terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, vai começar cedo aí de manhã, o julgamento da ação do golpe no Supremo vai ter um dia decisivo com um dos poucos pedidos das defesas que foi atendido pelo ministro Alexandre de Moraes. Vai acontecer uma acareação entre os réus e as testemunhas da ação do golpe. Mas, Elton, o que é uma acareação? É acareação, cara, você vai ficar cara a cara. A acareação é um procedimento que é previsto na lei brasileira, que tem como objetivo apurar a verdade do que aconteceu em relação a um determinado fato, quando duas pessoas falaram coisas diferentes sobre o fato. Quando réus ou testemunhas dão versões diferentes a respeito do que aconteceu. Aí, na acareação, o que acontece é que essas pessoas vão ficar cara a cara, essas pessoas têm diferentes versões sobre os mesmos fatos, são colocadas frente a frente em um verdadeiro confronto para que elas relatem novamente a sua versão dos fatos e para se tentar chegar ali à verdade, por meio do confronto dessas pessoas com os pontos divergentes entre elas. Aquilo que elas falaram diferente nos depoimentos é colocado, é perguntado, é questionado, é confrontado. E quais que foram as duas acareações que o Moraes organizou para amanhã? A primeira vai acontecer entre o Mauro Cid, colaborador já infame pelas mentiras, múltiplas versões, vazamentos e demais problemas do seu acordo de delação premiada, e o general Braga Neto. E a segunda acareação vai ser entre o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, que também é réu, e o general Freire Gomes, que é uma testemunha. E o Freire Gomes, ele afirmou que o Anderson Torres teria participado de uma ou duas das reuniões do golpe, junto com os comandantes das Forças Armadas, em que o Anderson Torres, supostamente nessas reuniões aí, ele teria esclarecido a Bolsonaro sobre questões jurídicas das medidas que estavam em estudo. E aí é que, indo para o segundo ponto, a gente chega à arma secreta que o Anderson Torres tem e que ele vai usar com tudo nessa acareação junto ao general Freire Gomes. Gente, além do general Freire Gomes, para dar um pouquinho mais de contexto, além do general Freire Gomes ter dito que Anderson Torres participou de uma ou duas reuniões, também o ex-comandante da Aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior, ele também tinha dito, mas lá no primeiro depoimento que ele prestou na Polícia Federal, que o Anderson Torres teria participado dessas reuniões ali, mas sem conseguir trazer ali nenhum detalhe relevante. Só que, em um novo depoimento, agora perante o Supremo, aí o Batista Júnior mudou de versão. E ele disse que ele não tinha mais certeza de que o Anderson Torres participou de qualquer reunião. E agora a defesa do Anderson Torres tem uma arma secreta, que é um mapeamento com as entradas e saídas das autoridades do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada entre outubro e dezembro de 2022, que provam que ele nunca esteve lá em uma reunião com Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas nesse período. E isso é relativamente fácil de provar, gente. Por quê, Deltan? Como? Porque se uma reunião como essa existiu, então, teoricamente, essas entradas e saídas dos palácios precisam mostrar todos esses personagens juntos. Em um determinado dia, uma determinada hora, todo mundo já tinha que estar dentro lá do palácio. Se isso não existe, se não coincidiu dessas pessoas estarem no mesmo dia, na mesma hora, no local ali, não é possível provar que a reunião existiu. E aí a dúvida favorece Torres, pelas regras do direito processual penal, pelo menos, né? Não as regras supremas, que essa só eles sabem estar na cabeça dos ministros, mas pelas regras do direito processual penal, das decisões consolidadas, a dúvida aí favorece o réu na hora do julgamento final. E aí, quando os generais apresentaram ali as dúvidas, quando eles são lacônicos sobre o papel do Anderson Torres, isso pode favorecer Anderson Torres, ainda mais depois desse confronto direto que ele quer estabelecer com o único que ainda está mantendo a versão de que o Anderson Torres participou de uma ou duas reuniões. Ou seja, esses registros de entradas, eles constituem aí uma espécie de bala de prata, ou ainda uma smoking gun, como dizem os americanos, que é uma prova aí bastante forte agora em favor do Anderson Torres.
Resumindo, o Deltan Dallagnol, ele deixa explícito aqui o seguinte: nós temos uma visão de que indúbio pro réu, ou seja, o Anderson Torres tem um relatório contrário, um laudo pericial. Ele tem, né, que paira sobre ele a prova de que não existe nenhuma entrada dele no Palácio do Planalto, e aí cabe a acusação provar e não ele desprovar, né, se é o caso. Então, assim, o absurdo aqui é que eles não estão respeitando as regras e as normas processuais. Mas uma coisa fica clara, evidente, fica certa. O Anderson Torres, né, vai mostrar para quem tem interesse de saber, nessa cariação, muita coisa. E aí, essa discussão entre o Anderson Torres e o Freire Gomes, entre o Mauro Cid e o Braga Neto, vai trazer revelações absurdas pra gente. Pode ter certeza que a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui com vocês. Vamos lá, pessoal. Vamos falar da nossa fofoca diária, né? Você tá sabendo que saiu uma publicação agora de que a Erika Hilton gastou muito dinheiro de verba pública para bancar 2 maquiadores, personal maquiador para ela. Isso viola por completo qualquer regra da norma pública, né? Ou seja, do princípio da impessoalidade. Isso aí pode configurar, inclusive, violação de conduta, né? O que pode levar, inclusive, a um processo criminal contra a Erika Hilton. Só que a gente sabe que não vai acontecer. Mas olha o que aconteceu. Você lembra do Agostinho, que era o maquiador da Michelle Bolsonaro? Pois é. O ex-maquiador da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, comentou nas redes sociais a informação divulgada pela coluna da Andresa Matais de que a deputada Erika Hilton contratou os seus 2 maquiadores no gabinete da Câmara dos Deputados com verba da Câmara. E aí, o maquiador de Michelle ironiza a Erika Hilton por contratar maquiador. Olha o que ele escreveu aqui. E aí ele bateu forte no final, tá? Eu acho que a Erika Hilton vai chamar o Augustinho de homofóbico, né? Será? Engraçado que, quando eu participava das produções de Michelle, viviam insinuando que eu era pago com verba pública, mesmo eu prestando todas as contas e postando os comprovantes de pagamento em meu cartão de crédito pessoal. Mas enfim, nada como o tempo, né? Encher a boca falando, abre aspas, grafado em letras garrafais, eu paguei com o meu dinheiro. Não é para todos. E olha que Michelle era a primeira-dama, não uma vereadora. Bateu em cima, hein? Ela não é vereadora, ela é deputada federal, né? Mas mandou ali que ela é insignificante no seu trabalho. Pois é, o Agostinho Fernandes foi para cima e pegou pesado. E aí, o que você achou dessa discussão? Valeu a pena ou não valeu a pena essa matéria aqui para vocês? Eu gostei. O mundo não dá voltas, ele capota, ele não gira, ele dá um duplo tweet escarpado e mais cedo ou mais tarde, a verdade sempre vem à tona e é escancarada. Simples assim. Vamos lá, pessoal. Outro ponto que a gente precisa falar é sobre a questão do Felipe Martins. Já que a gente está expondo, né, aqui toda a situação jurídica do Brasil, os abusos, os absurdos que ainda entrarão para a história, né? Olha essa matéria da Gazeta do Povo, uma grande parceira aqui do canal, livrado por dados e depoimentos, ou seja, fatos contra fatos, não há argumento a não ser que você seja do Supremo Tribunal Federal, que aí os seus argumentos são muito maiores que os fatos. Livrado por dados e depoimentos, Felipe Martins segue sob censura. Não pode falar nas redes sociais, não pode dar entrevista. Até o Beira-Mar pode dar entrevista. O Felipe Martins não pode. Olha que coisa. Olha a República Tupiniquim aí, como é que funciona, né? Sob censura e medidas cautelares. Nas últimas semanas, uma convergência de dados e depoimentos reforçou a ausência de qualquer vínculo concreto de Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais do governo Bolsonaro, com sua suposta conspiração golpista investigada pelo Supremo Tribunal Federal. A nova leva de evidências tornou mais patente o caráter arbitrário de sua prisão,
preventiva no ano passado, que durou 6 meses, e das medidas cautelares que ainda estão em vigor contra ele. As únicas acusações concretas que ainda existem contra Martins são as palavras do tenente-coronel Mauro Cid, que a gente já percebeu que não tem valor nenhum em sua delação. Nenhum outro elemento do inquérito relatado pelo ministro Alexandre de Moraes confirma a versão apresentada pelo Mauro Cid ao Supremo Tribunal Federal. Mas até esse vínculo pode ruir. Na semana passada, mensagens atribuídas a Mauro Cid, reveladas pela revista Veja, levantaram dúvidas sobre as veracidades dos seus depoimentos. Os textos indicam que Cid teria desrespeitado cláusulas do acordo de colaboração e mentido em juízo. E aí, como eu disse para vocês, não é novidade para ninguém, a Meta acaba de confirmar que realmente era o senhor Mauro Cid. Estamos diante de um dos grandes engodos da República Brasileira. Afinal, a situação não está nada fácil. Pessoal, vamos falar agora do futuro do Eduardo Bolsonaro, né? Isso aqui é importante a gente debater agora para vocês. Matéria da Foice de São Paulo, ou para Folha de São Paulo, ou o que você quiser chamar, né? Da Mônica Bergamo. Bolsonaro, o próprio, admite que Eduardo Bolsonaro não concorrerá ao Senado e se irrita com a disputa por vaga, né? Isso é tenso, né? Ou seja, já está loteado o caso. O Jair Bolsonaro, ele admite que a interlocutores, né, que o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, não concorrerá ao Senado por São Paulo. Nas conversas, o ex-presidente demonstra irritação com o fato da corrida pela vaga já ter sido aberta, com políticos se colocando como pré-candidatos, sem consultá-lo e sem ter nem mesmo a certeza de que o filho já abriu mão da disputa. Realmente. Já tem gente, inclusive do próprio partido, falando aí que sem Eduardo Bolsonaro, já está colocando seu nome para disputa. Isso sem perguntar para o Bolsonaro se o Bolsonaro vai dar apoio ou não. Uma coisa é clara, é evidente, é certa. Não existirá, isso é óbvio, né? Não existirá, de forma alguma, a chance de um candidato de direita vencer para o Senado em São Paulo se não tiver o apoio do Bolsonaro. Pode ter certeza que o Bolsonaro vai mover multidões em prol do seu candidato. Então, assim, não adianta nada a pessoa que é de direita, né, chegar lá e anunciar seu nome sem ter o apoio do Bolsonaro, porque uma coisa é certa, o Bolsonaro já mostrou, principalmente em São Paulo, Tarcísio que o diga, que tem força e poder para transferência de votos. Ou não é? Pessoal, por fim, mas não menos importante, teve um vídeo muito, mas muito interessante do deputado federal Gustavo Gaia, foi publicado na rádio Itatiaia, tá? A matéria tem o seguinte título: o cerco contra Moraes está se fechando nos Estados Unidos, afirma Gustavo Gaia, matéria da rádio Itatiaia. Eu vou colocar esse trecho aqui para que a gente possa interagir com vocês, porque eu achei a informação muito relevante por parte do Gustavo Gaia. Acompanhe aqui comigo. O cerco contra Alexandre de Moraes está se fechando rapidamente nos Estados Unidos. E não tem nada de sensacionalismo no que eu estou te falando, nem tic-tac. São 5 pontos específicos que estão complicando a vida do imperador do Brasil no território americano. No primeiro, que é o menor de todos, a suspensão dos vistos, né? Não só dele, mas de outras pessoas também que ajudaram a censurar cidadãos americanos. Então, suspensão do visto do Alexandre de Moraes já é dada como certo. Depois vem a questão da lei Magnitsky. Essa é terrível, é o fim da pessoa no sistema bancário internacional. Ela não pode ter um cartão de crédito, ela não pode ter uma conta, ela não pode ter conta na Netflix. Então esse é o segundo ponto, também já é meio que dado como certo. Processo dos advogados do Donald Trump contra o Alexandre de Moraes, inclusive ele acabou de ser notificado, terá 21 dias para se defender, que pode incorrer em multas absurdas contra o Alexandre de Moraes devido a decisões absurdas também contra essas empresas em território americano. Investigação sobre a fraude do documento de entrada do Felipe Martins no território americano, sendo que o Felipe Martins não entrou lá. Então houve uma ordem para que fosse fabricada, forjada, uma suposta entrada do Felipe Martins em território americano, que nunca aconteceu. Esses são 4 pontos que nós meio que já sabemos, só que acabou de surgir um 5º ponto, uma 5ª ação contra o Alexandre de Moraes, que está vindo à tona agora.
Comissão dos Estados Unidos ouvirá brasileiros sobre repressão transnacional. O nosso jornalista Paulo Figueiredo, que também tem mandado de prisão do Alexandre de Moraes também bloqueou as contas dele e está perseguindo ele. E ele é um dos 34 denunciados pela PGR. Paulo Figueiredo soltou uma bomba na sua participação agora no 4x4, nesse domingo. Escuta só. A notícia que eu quero dar a vocês é que o Congresso dos Estados Unidos convocou uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para terça-feira, para tratar especificamente deste assunto de repressão transnacional. É uma primeira audiência que vai acontecer na Comissão de Direitos Humanos para tratar especificamente desse tema, incluindo o Brasil. E a notícia que eu quero dar a vocês aqui em primeira mão no 4x4 é que eu tive o privilégio de ser chamado, mais uma vez, para testemunhar dentro do Congresso dos Estados Unidos a respeito do Alexandre de Moraes. E eu já preparei aqui o meu discurso ao longo do final de semana e vou historiar um pouco de como o Alexandre de Moraes tem perseguido indivíduos dentro dos Estados Unidos, companhias dos Estados Unidos, e tem utilizado companhias americanas, no caso as Big Techs, para perseguir indivíduos no mundo inteiro. É um assunto muito sério, que tem consequências com apoio bipartidário, e eu diria que talvez seja uma das maiores vulnerabilidades do Alexandre de Moraes. Posto tudo isso, qual o objetivo do trabalho aqui nos Estados Unidos, como bem colocou a Ana? Olha, eu posso dizer para vocês que a Lei Magnitsky está pronta. Ela foi aprovada em todos os órgãos do governo americano, foi aprovada no National Security Council, no Departamento de Tesouro, no White House Counsel's Office, no Office of Legal Counsel, foi aprovada no National Security Council, no Domestic Policy Council, no Departamento de Estado. Todo o trabalho burocrático foi concluído. Hoje, o texto pronto está na mesa do Marco Rubio. Foi entregue para ele, era para ter sido entregue na quinta-feira passada, semana passada, acabou sendo entregue para ele no domingo dessa última semana, ou seja, exatamente há uma semana atrás. O que aconteceu nesse processo? Ora, é impossível tratar de qualquer outro assunto dentro da Casa Branca que não seja Irã. Então, no final das contas, o que a gente tem que torcer aqui? A gente tem que orar para que o Brasil ganhe um segundinho da atenção do Marco Rubio e do presidente Trump. Marco Rubio, que já se manifestou. Se eu entendi direito, a Lei Magnitsky teria sido assinada, o decreto, né? Na semana passada, só não foi feito por causa do ataque do Irã, de Israel contra o Irã, que tirou a atenção. Então, tá. Exatamente essa linha de raciocínio que o Gustavo Gaia utilizou, que eu queria bater aqui em cima da tecla com vocês, né? Assim, é um ponto, né? A semeadura é opcional, a colheita é certa. A gente precisa entender isso. Então, alguns pontos, né, que a gente sabe que vai chamar a atenção, e eles sabem que a Lei Magnitsky já está assinada, eles sabem que os Estados Unidos não tá para brincadeira, eles viram o que o Trump fez com o Irã e que o Trump não chegou para brincar, então eles sabem. No final das contas, eles sabem que o assunto é muito mais grave, muito mais sério do que eles podem imaginar, né, com toda certeza. Enfim, né, a gente vai estar acompanhando tudo isso aqui, vai estar trazendo todas essas informações sempre aqui para você, tá bom? Então a gente se vê no próximo editorial. Esse é um prazer estar com você no nosso chá da tarde. Por hora, só posso desejar a você uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Um grande abraço.